Muito bom dia aos amigos da Rádio Mais Brasil. Este é o seu Mais Brasil Mundo de hoje, desta quinta-feira, 29 de maio de 2025. Temperatura baixa em Porto Alegre, chuva, ou seja, é aquele que o gaúcho gosta, né? Para sentar e tomar chimarrão e olhar para fora e olhar o frio desenrolar. É o inverno gaúcho, que não tem nada de novo normal, é o velho normal de sempre. A chuva nos preocupa e todo mundo sabe por quê, né? Quando chove hoje aqui no Rio Grande do Sul, a gente já fica preocupado. Quando chove 2 dias seguidos, a gente começa a regalar os olhos e espera que não chova o terceiro dia seguido para evitar a enchente que exatamente há um mês atrás destruiu principalmente aqui a cidade de Porto Alegre e as cidades da região metropolitana. Rezamos a Deus para que nada parecido ocorra de novo. Nós vamos tratar hoje sobre a questão do conflito Rússia com Ucrânia, mas nós vamos trabalhar esse conflito com uma ótica diferente, uma ótica menos jornalística e mais do ponto de vista histórico, contextual. Por quê? Porque conversando com o meu entrevistado de hoje ontem, eu lembrei de um ensinamento do meu pai. Meu pai dizia que para a gente entender como as coisas podem terminar, é fundamental que a gente saiba como elas começaram, né? Porque senão fica muito difícil a gente pegar, por exemplo, a notícia de hoje, que fala no Poder 360 que Vladimir Putin exige o fim da expansão da OTAN para encerrar a guerra na Ucrânia, né? Pediu também a suspensão parcial das sanções contra o país e pretende manter a exigência de controle do total das 4 regiões ao leste da Ucrânia. De 2014 para essa notícia, as reivindicações do Putin são praticamente as mesmas, né? É claro que nós estamos falando aqui de um sujeito complicado, de um líder bastante polêmico, que já está lá no governo, no comando da União Soviética há 24 anos, se eu não me engano, né? Mas para falar um pouco sobre o desfecho desejado desse problema, é fundamental que a gente fale com pessoas que realmente entendam do riscado. E eu, com muito prazer e com alegria, que eu recebo aqui no programa Mais Brasil Mundo o meu convidado de hoje, eu vou chamar de doutor Ronaldo Carmona, desculpe, o Ronaldo Carmona, que é membro do CEBRI, do Centro. Vamos localizar aqui o perfil do meu amigo Ronaldo Carmona, que estava na tela e apagou aqui. Então, coloque na tela, por favor, Gabriel, o Ronaldo, para nos dar um bom dia para ele. Bom dia, Glauco. Bom dia. Como vai, meu amigo? Tudo bem? Como é que vai? Bom dia a todos. Tudo bem, desculpa, eu estava com o seu perfil aqui, me permita localizar, porque é importante que a gente entenda que o professor Ronaldo Carmona é professor de Senior Fellow do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, do CEBRI, PhD e MPhil em Geografia pela Universidade de São Paulo, com tese de dissertação em Teoria Geopolítica, é professor de Geopolítica da Escola Superior de Guerra, onde ministra aula aos cursos de altos estudos em Política e Estratégia, Política e Estratégia, e de Estado-Maior Conjunto e de Inteligência Estratégica, dentre outros. O currículo do amigo Ronaldo Carmona é gigante, e eu dou muito boas-vindas a ele, agradecendo ao Geraldo Lino, querido amigo, que indicou a presença do Ronaldo Carmona aqui. O Ronaldo mandou para mim ontem um texto muito denso sobre este conflito da Rússia com a Ucrânia, que eu vou pedir ao Gabriel que, durante a nossa conversa, o Gabriel, que trabalha conosco, ele vai colocar o link para que as pessoas também tenham acesso à leitura desse brilhante, me permita elogiar, brilhante tratado sobre o conflito. Motivo pelo qual me inspirei a conversar com um amigo sobre este caso, sob o ponto de vista histórico, sob o ponto de vista geopolítico, mas principalmente sob o ponto de vista daquilo que o meu pai me disse. Como é que a gente termina esse conflito? Minha primeira pergunta é, do jeito que ele começou, por que começou? E por que ele está demorando tanto para ser resolvido, inclusive superando tanto a tese de que tomando uma cervejinha a gente resolve, claro que não, assim como o próprio Trump, se eu resolvo isso em uma semana, também não resolveu.
Então, é claro que o buraco é um pouco mais embaixo, professor. Fale um pouco para a gente da gênese desse conflito e, na sua perspectiva, o que falta para resolver? Bom, novamente, bom dia, Glauco Fonseca, e a todos aqui os ouvintes da Rádio Brasil Mais. É uma satisfação poder participar aqui do seu prestigiado programa, ainda mais para discutir uma questão absolutamente central, né, das relações internacionais contemporâneas, ou da geopolítica contemporânea, né? Na verdade, esse conflito entre Rússia e Ucrânia, ou na verdade, mais do que Rússia e Ucrânia, né? Na verdade, o próprio secretário de Estado americano, Marco Rubio, outro dia confessou, né, que na verdade eles interpretavam que esse conflito era uma guerra de procuração, né, como a gente diz, da OTAN no território ucraniano, né? Na verdade, e eu vou falar aqui, essa na verdade é uma das causas, né, que tem levado à guerra, porque já entro direto nisso, né? Na verdade, ao examinar esse conflito, né, a duração dele e digamos assim, a transcendência dele, nós precisamos exatamente investigar as causas mais profundas, né, as raízes que levaram a esse conflito, né? Veja bem, primeiro vamos falar aqui da relação histórica ou da relação de sangue entre ucranianos e russos, né? Nós sabemos, né, do ponto de vista histórico, que inclusive a própria origem da civilização russa, ela se localiza na chamada Rus de Kiev, né? Lá pelos anos 700, né, depois de Cristo. Então, na verdade, é uma longa história. E eu diria assim, Glauco e ouvintes, a relação entre russos e ucranianos é mais do que uma relação de primos, né? Uma relação de família. Além disso, do ponto de vista... importante dizer também que grande parte da Ucrânia, infelizmente eu não posso aqui projetar o mapa, mas grande parte da Ucrânia, talvez 40% da Ucrânia, sobretudo aquela situada a oeste, né, ela digamos assim, etnicamente, majoritariamente russa, né, ou russo-falante, digamos assim. Então, na verdade, são cidadãos de etnia russa, né, que habitam grande parte da Ucrânia, né? Digamos assim, ao contrário das populações mais a leste, né, sobretudo quanto mais próximo da fronteira com a Áustria, com a Hungria, com a Polônia, mais, digamos assim, falantes do ucraniano, né, e ucranianos étnicos, rigorosamente. Então, assim, primeiro essa questão desses laços de sangue. Eu diria que a Ucrânia, do ponto de vista do imaginário nacional russo, é a principal, digamos assim, área de sensibilidade, inclusive estratégica, né? E esse é o segundo ponto, Glauco. Só um instantinho, Ronaldo. Deixa eu pedir, Gabriel, eu peço que coloques o link do artigo para que as pessoas possam ter acesso. Não precisa colocar o... Obrigado. Ele vai colocar o link do artigo. Bom, então essa é a primeira questão, né, digamos assim, essa irmandade histórica entre russos e ucranianos. Uma segunda questão, de natureza mais estratégica, tem a ver que, por razões geográficas, né, sobretudo, a Ucrânia sempre foi a base, digamos assim, das guerras voltadas à Rússia, né, ao longo da história, né? Nós podemos falar aqui de Napoleão Bonaparte, né, que a partir dos campos da planície da Ucrânia promoveu a sua invasão a Moscou, né? E podemos falar mais recentemente, né, acaba de completar 80 anos do final da Segunda Grande Guerra, da Segunda Guerra Mundial, a invasão de Hitler à União Soviética também. Operação Barbarossa. Isso. Então, pelas razões geográficas, inclusive, a Ucrânia ela é uma área por excelência para ações voltadas a Moscou. Então, não por acaso, né, por esses dois fatores que eu acabei de me referir, a Rússia, Moscou, considera a questão ucraniana uma questão quase que existencial, né, do ponto de vista da sua nação, né? Todos os grandes países, Glauco, eles têm profundas sensibilidades, todas as potências e países grandes têm profundas sensibilidades de natureza territorial.
assim como a Ucrânia é para a Rússia, eu poderia dizer que a Amazônia, por exemplo, é para nós brasileiros, entendeu? Ou Taiwan é para a China, entendeu? Digamos assim, o que eu poderia chamar? Chamadas linhas vermelhas, né? As quais não podem ser cruzadas, né? A Ucrânia, efetivamente, é uma linha vermelha do ponto de vista do interesse geopolítico russo, né? Então, assim, por isso que hoje, né? E aí eu trago um pouco para cá, né? Por isso que hoje, digamos assim, o Putin tem insistido que não é possível interromper a guerra sem abordar as causas profundas que a geraram, né? Que a fizeram eclodir. Então, é disso que se trata, né? Houve um acordo quando o Muro de Berlim foi derrubado, houve um acordo entre as partes, entre Estados Unidos e ainda a União Soviética, que logo em seguida desapareceria, de que a expansão da OTAN estaria resolvida. Né? Exatamente. Existem, inclusive, documentos públicos, né, que foram tornados públicos, assinados pelo Gorbachev e pelo Bush pai, né, que previa a não expansão da OTAN a leste, né? Só que isso foi rasgado no dia seguinte, né? E, na verdade, a expansão da OTAN a leste, ela é uma frequente desde então, né? E chegaria ao ápice do ponto de vista dos interesses nacionais russos com a incorporação da Ucrânia à OTAN, né? Então, por isso que, digamos assim, se você me perguntar qual é a causa mais fundamental que gerou a guerra, é exatamente essa questão da adesão da Ucrânia à OTAN, né? Após várias advertências da parte russa de que isso seria uma linha vermelha, um ponto de intolerável. Bom, e todos os grandes países, como eu disse, né, só para completar isso, têm as suas linhas vermelhas, né? Perfeito. Aliás, se fala muito, né? Vamos lembrar aqui da década de 60, né, da instalação dos mísseis soviéticos em Cuba, né? Aquilo era absolutamente intolerável. Ali foi o ponto onde mais próximo nós chegamos da Terceira Guerra Mundial até então, né? Que foi a chamada crise dos mísseis de 1962. Os Estados Unidos falaram, não, eu não posso admitir, Cuba fica a alguns milhares de quilômetros da Flórida, que haja instalação de mísseis nucleares em Cuba. Então, essa é a situação, né? As grandes potências, os grandes países, eles têm linhas vermelhas, essa é a questão. Impressionante, como a gente vai fazendo o encadeamento, né? Essa tentativa soviética de instalação dos mísseis, se não me engano, isso foi em 62, no ano que eu nasci. De lá para cá, quer dizer, isso que meio que autorizou, teria esta tentativa russa ou soviética meio que autorizado a quebra de acordos futuros, como, por exemplo, essa da expansão da OTAN? Teriam os americanos dito, bom, já que os caras tentaram deliberadamente colocar mísseis a 100 quilômetros de mim aqui, não posso eu agora também desconsiderar todas as regras, ou já havia sido quebrada alguma regra antes da tentativa dos mísseis, de colocar os mísseis em Cuba? Olha, naquela ocasião houve um recuo da União Soviética, né? Foi desativado, então, as instalações, né? Devido digamos assim, ao que era considerado por Washington para um risco existencial, novamente eu vou usar essa palavra, para os Estados Unidos. Então, agora, no caso da Ucrânia, não só não está sendo considerado, como agora, sobretudo do ponto de vista da Europa, o que a gente vê são governos que estão muito claramente buscando escalar a guerra, né? Isso que aconteceu mesmo, Glauco, aí, fato recentíssimo, né? Último dia 26, né, segunda-feira, do primeiro-ministro alemão, o Friedrich Merz, de anunciar que iria ceder os mísseis de longo alcance Taurus, de fabricação alemã, para ataques diretamente ao território russo, podendo chegar a Moscou, né? Isso é extremamente grave, extremamente grave. Primeiro pelo seguinte, Glauco, a Ucrânia ela não tem capacidade militar de operar esses mísseis, ou seja, quem opera esses mísseis são os alemães. Então, isso representaria um envolvimento direto da Alemanha na guerra. Ou seja, acabou o proxy. Então, gravíssimo isso, né? E que certamente um míssil Taurus operado por alemães, né, lançados da Ucrânia, voltado a Moscou, por certo, geraria uma retaliação da Rússia voltada para a Alemanha. Então,
Então, assim, o risco esse conflito, na verdade, ele é um conflito que, pelas características que ele adquiriu, né, desse grande confronto entre Rússia e OTAN, é um conflito que pode, inclusive, não está descartado hoje, redundar para uma terceira guerra mundial, né, o que é extremamente grave do ponto de vista da humanidade. E o que mais me chama a atenção, sob o ponto de vista não jornalístico, mas histórico, é a reedição do erro, né? É a reedição do erro, no meu ponto de vista lógico, né? Ou seja, nós entendemos que tem coisas que precisam ser superadas. Ninguém coloca Vladimir Putin como um anjinho nessa história, porque de todos os papéis que ele pudesse desenvolver numa tela, jamais seria o de anjinho. No entanto, a única coisa que ele está defendendo é que a OTAN não se expanda além daquilo que foi contratado, daquilo que foi tratado. Então, e aí a dificuldade disso, a dificuldade de respeitar isso, é isso que eu encrenco. É aí que minha cabeça dá uma pausada. Porque qual a dificuldade? A Ucrânia deseja fazer parte da OTAN. O desejo da Ucrânia de fazer parte da OTAN é suficiente para colocar o mundo em risco? Porque essa altura nós estamos falando como tu falasse. E quando tu, Ronaldo Carmona, coloca da forma como tu estás colocando, aí sim eu começo a me preocupar. Se eu leio uma notícia no jornal de que uma guerra que pode escalar e se tornar uma guerra mundial, eu leio uma notícia de jornal. Quando eu vejo um estrategista como tu dizendo uma coisa dessas, eu fico, como dizia minha avó, em palpos de aranha. Preocupado. A pergunta é, qual a dificuldade que há em respeitar esse tratado, esse acordo? Porque me parece que está aí o Buzilis, pelo menos o Buzilis justificado. Vamos lá, tá bom, não vamos mais nos expandir. Ok, qual é a tua próxima demanda, Vladimir Putin? Eu quero manter os territórios da região de Donbass. Já está lá, já são. Está resolvido. Olha, tu não vai mais te expandir para a Ucrânia? Não vou. Então está resolvido. Qual é a dificuldade, professor, da gente chegar nesse nó górdio, cortar esse nó górdio? O fato é que, do ponto de vista militar, estritamente, digamos assim, no teatro de operações, a Ucrânia e a OTAN, por consequência, o seu grande padrinho, já perderam a guerra, né? Assim, hoje, do ponto de vista estritamente militar, digamos assim, a Rússia se encontra na ofensiva, né? E o exército ucraniano, né, a despeito do enorme apoio dos países da OTAN, dos países ocidentais, ele se encontra exaurido, né? Então, assim, anuncia-se, inclusive, né, entre os especialistas se comentam, né, tendo em vista, inclusive, a concentração de tropas russas, digamos assim, em partes além do Donbás, de que haveria uma nova ofensiva, uma grande ofensiva russa, né, uma ofensiva de verão, onde, muito provavelmente, essa questão da definição da guerra, do ponto de vista militar, ela ocorreria, tá bem? Então, nesse contexto, também é compreensível, digamos assim, o desespero do governo de Kiev, do governo de Zelensky, no sentido de que também está em risco, digamos assim, com a perda militar da guerra, deles terem uma capitulação total, né? E veja bem, quando iniciaram as negociações ainda lá em 2022 em Istambul, né, na primeira rodada das negociações, inclusive a Rússia topava naquele momento retirar as tropas do Donbás em nome da neutralidade da Ucrânia, da não adesão da Ucrânia à OTAN. Hoje, 3 anos depois, né, depois que o Zelensky ouviu a conversa dos europeus de Bruxelas, da OTAN, para prosseguir na guerra, 3 anos depois, o Zelensky deixa como legado, no mínimo, ter perdido 20% do território do país, 1/5 do território do país. Então, qual é a situação hoje? A situação é que, do ponto de vista militar, a Rússia ela está na iminência de ter uma nova ofensiva que gere a capitulação total da Ucrânia, né? Não por acaso, os europeus e o Zelensky, Glauco, eles têm defendido o que eles chamam de cessar-fogo incondicional. O que é um cessar-fogo incondicional? Aí a parte russa fala, não, isso não é admissível, porque nós deflagramos a guerra e não vamos sair dessa guerra sem enfrentar as causas que a geraram, né? Então, na verdade, os russos falam mais, né? Eles falam que esse pedido de um cessar-fogo incondicional seria apenas um pretexto para a Ucrânia reorganizar suas forças, né,
que estão absolutamente exauridas, né? Então, assim, está muito claro, né, quais são digamos assim, as demandas da parte russa, né, e o que hoje o governo de Kiev pode preservar, né? Então, essa é a questão, digamos assim, que está sendo objeto de conversações. Mas o ponto negativo disso é a postura europeia, que é uma postura extremamente pró-guerra, como mostra o comportamento de Berlim, Paris e Londres, sobretudo. Como é que o amigo, na tua opinião, por que essa posição? Principalmente do Macron, que quer criar o domo, né? O domo de proteção da Europa. Isso. A Alemanha meio que saindo do casulo, saindo da casca, do tipo, olha, eu não quero mais falar de guerra, eu sou contra, porque a Alemanha está paradoxal. Ao mesmo tempo que ela está defendendo uma reação, ela está tentando suprimir o seu partido, que eles chamam lá de extrema-direita, quer dizer, a Alemanha, como sempre, dando o que falar, né? E o Reino Unido também, querendo apostar no pior. E aí esses caras não... Como é que o amigo entende essa mentalidade europeia? Porque a Europa sempre, no olho do furacão, um lugar mais iluminado do planeta, em termos intelectuais, em termos culturais. Como é que é sempre lá que eclode esses problemas? Como é que o amigo entende isso? Olha, a verdade é que nesse novo mundo que vai se gestando, né, nesse mundo multipolar, nesse mundo, nessa ordem internacional nova que vai sendo criada, a Europa, ela se ressente, digamos assim, de uma decadência, né? Não por acaso alguém já disse por aí que a Europa, ela vai, exatamente por essas características culturais, históricas, né, vai se tornando cada vez mais um grande museu. Então, naturalmente, com seus belos locais de turismo, etc., vai se tornando um grande museu, porque do ponto de vista, digamos assim, geopolítico e geoeconômico, a Europa é cada vez mais um território decadente, tá bem? E isso, toda a decadência, ela leva à radicalização do lado que está decaindo. Então, por isso que essa postura extrema europeia, ela se verifica nesse momento, né? E eu vou dar exemplo. Você falou da questão, não é o tema principal aqui da nossa conversa, mas tem relação. Essa questão da ilegalização do partido alternativa, né, AfD. Pela Alemanha. Isso é algo gravíssimo, né? Porque se tem uma coisa, digamos assim, que os europeus e a própria Alemanha prezam, o regime democrático, né? E como é que você ilegaliza, né, um partido que é apoiado por 1/5 do eleitorado, né? A AfD teve 20% dos votos. Se você somar aos votos da esquerda, que também é antissistêmica, em torno de 5%, então você tem 1/4 do eleitorado alemão que está votando contra o establishment, contra os liberais, né? Representado pelo SPD e pelos democratas cristãos. Então, realmente é impressionante isso. Mas isso aqui é só um parênteses para dizer que aquilo que o J.D. Vance falou na Conferência de Munique no começo do ano sobre, digamos assim, o problema da democracia europeia, isso é um problema real. Agora, voltando aqui para a questão da guerra, né, sobre a questão da postura dos europeus. O fato é que os europeus hoje construíram uma narrativa onde eles dizem que a Rússia é a grande ameaça para o continente europeu, né? Eu, francamente, não vejo a Rússia com interesse, digamos assim, de progredir a sua ação militar para além da Ucrânia, exatamente porque ela, digamos assim, o que ela sempre tem declarado é esse problema da Ucrânia como ponto existencial, né? Mas não vejo como se sustenta essa narrativa da Europa da ameaça russa. Agora, inclusive, né, dois fatos aqui muito, muito perigosos, além desse dos mísseis Taurus que eu falei, né, a Alemanha acaba de inaugurar uma base militar na Lituânia, né, em pleno Báltico, o que também é incrível, né, porque pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha tropas no exterior, né, ou seja, e o próprio rearmamento europeu, né, a União Europeia anunciou 800 milhões de euros para um programa de rearmamento europeu. Então, a Europa ela vai se rearmar muito fortemente, né? Além disso que você também citou, Glauco, do
do que o Macron está chamando de guarda-chuva nuclear guarda-chuva, exatamente. Francês, né? Ou seja, ele quer utilizar as armas nucleares francesas para proteger especialmente a Polônia, né, e tudo mais. Isso, evidentemente, que leva a uma escalada, né? Então, assim, muito grave essa postura dos europeus, muito grave. A gente está vendo, eu estou vendo aqui alguns comentários de participantes do nosso chat, né? E infelizmente a gente não conseguiu, eu não consegui chegar no grau de entendimento de algumas das pessoas que estão conosco aqui, né? Porque quando um dos nossos espectadores diz assim, eu não entendo a direita brasileira puxando o saco de um comunista socialista como o Putin. Meu amigo, nós estamos falando de outra coisa aqui. Nós estamos falando de guerra, e em guerra não tem comunista, não tem socialista, não tem capitalista. Em guerra tu tem um lado que um ofensor e um defensor. Então a gente tem que fazer tudo para que essas coisas fiquem entendidas. Não se trata aqui nem de ideologia rala e rasteira. Nós estamos falando aqui de história, nós estamos falando de geopolítica. Então, por favor, vamos levantar a régua para nós falar sobre este assunto, porque essa é a proposta desse programa, professor. A proposta desse programa não é ser uma resenha jornalística sobre o fato ocorrendo. Não. A nossa ideia é gerar reflexão, gerar o conhecimento que a gente não recebe através dos canais convencionais e fazer com que as pessoas reflitam sobre o problema, né, tendo aquilo que o Donald Trump chama de bom senso, que eu discordo de muita coisa do Donald Trump, mas nisso eu concordo. O mundo está carente de uma epidemia de bom senso, onde, né, tanto o Macron quanto o Putin estão talvez se excedendo naquilo que deveria ser, estão se excedendo no mau senso, ou seja, não estão querendo, o próprio Donald Trump agora criando o Golden Dome, né? Quer dizer, nós estamos voltando a falar de guerra em pleno século XXI. Essa é a agenda que me preocupa. É quando um quer criar um guarda-chuva, o outro quer criar um Golden Dome, né? Enquanto o outro parte do princípio de que se o Putin invadiu a Ucrânia, ele vai querer daqui a pouco invadir aqui o meu bairro. Como que o amigo acabou de dizer que não é essa a intenção. Não é essa a intenção. O que o Putin está dizendo, e está dizendo isso, pelo menos que eu acompanho há 11 anos, é o seguinte: se limitem à escalada da OTAN. A OTAN significa que vão colocar... Por que significa a escalada da OTAN, professor? No meu entendimento, por favor, me corrija. Quanto mais mísseis perto de mim tiver, pior. Né? E se a Ucrânia se torna um território pertencente à OTAN, eu posso instalar unidades dentro do território ucraniano. É isso? Dentre outras coisas? Com certeza, Glauco. Na verdade, deixa eu só fazer um comentário sobre o início do seu comentário. Bom, primeiro, assim, te cumprimentar, né? Porque, de fato, hoje a gente... o seu programa, ao fazer esse esforço, digamos assim, por discutir questões mais de fundo, mais substantivas, é um ponto alto que só, enfim, merece nossos cumprimentos, né? Porque hoje o que você menos vê na mídia é isso, né? Você vê uma discussão rasa, uma discussão... e, no geral, pior ainda, viu, Glauco? Na verdade, no geral, os nossos jornais, os nossos programas televisivos, eles acabam importando uma visão que vem, sobretudo, da mídia atlanticista, da mídia do norte, que não tem exatamente a ver com uma visão brasileira, né? Eu insisto muito que o Brasil é um grande país, né? É um grande polo no sistema internacional. Nós precisamos ter uma visão própria sobre os fenômenos que acontecem no mundo, né? Nós não podemos ter, como diz o outro, Maria vai com as outras, né? Enfim, a reboque de uma visão de outros, né? Então, primeiro, te cumprimentar. E segundo é isso, de fato, hoje o que você percebe é cada vez menos ideologia e cada vez mais predomínio do interesse nacional. Ou seja, o que o Putin faz, o que o Trump faz, né? O que o Xi Jinping faz é basicamente defender o interesse nacional do seu país. E, por vezes, né, esses interesses nacionais, eles se chocam, né, objetivamente. Então, nós não estamos falando aqui de ideologias, nós estamos falando de geopolítica e de interesse nacional. Então, é disso que se trata quando a gente analisa um conflito dessa dimensão, com essas características.
Olha, é importante o que o amigo falou sobre nós termos uma visão própria a respeito das coisas. Eu acho que foi lá no site do Centro Brasileiro de Relações Internacionais que eu li alguma coisa sobre isso. Eu não sei se eu estou equivocado. Eu recomendo muito que as pessoas visitem o site CEBRE, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, porque lá nós vamos ter avaliações de todos os tipos, certo? E procurando fazer com que essas avaliações não tenham a contaminação ideológica. Porque a contaminação ideológica, sendo para um lado ou para o outro, ela prejudica a compreensão histórica do fato. É isso aí. Né? E é com isso que eu brigo, porque exatamente. E por que a gente vai atrás dessa compreensão histórica? Porque o bombardeio que chega de notícias de tom maniqueísta que chegam até a gente fazem com que a gente tenha uma opinião deturpada muitas vezes sobre as coisas. E esse é o papel desse programa Mais Brasil Mundo, é fazer com que a gente forme a nossa reflexão a partir do fato externo, mas a partir dos desbordos que podem chegar até nós, ou seja, a gente tem, por exemplo, como é que pode chegar até nós essa questão da guerra? Ora, se a guerra escalar, meus filhos vão ter que participar desse negócio. Então eu tenho que ter a real dimensão do problema e da necessidade que ele não escale até a esse ponto. Porque eu estou com 63 anos, eu não vou fazer parte, mas eu vou assistir meus filhos indo fazer parte desse negócio. E eles não têm nada a ver com isso. Então nós temos que ter essa profunda compreensão e entender que se tem um lado ruim, que é vamos lá, o Putin é o bandido do filme. Será que é só ele o bandido do filme? Não tem mais bandidos no filme? Será que o contexto todo não precisaria ter uma avaliação um pouco mais racional para que a gente entenda aquilo que o meu pai dizia? Como é que eu não tenho como finalizar muitas coisas de modo a contento. Como é que eu vou finalizar um conflito desse? Eu não sei como é que ele começou, como é que ele escalou, né? Quem é que tem feito todo o possível para que ele escale? E tem aí, né? Existe esse agente que procura essa escalada, que quer essa escalada, né? Então, é nesse sentido que eu reajo a comentários que eu recebo aqui de alguns espectadores que eles não entenderam a proposta desse programa, que eles muito bem poderiam estar assistindo a Rede Globo Televisão. Acho que eles vão ficar mais satisfeitos se eles forem lá e assistir a Rede Globo Televisão, né, uma novelinha, quem sabe, do que ficar ponderando de modo equivocado aqui no nosso programa. Professor, desculpe esse meu desabafo, né, mas é porque é um desabafo diário meu aqui. Eu faço esse desabafo diariamente porque a minha audiência é muito qualificada. A minha audiência é muito, muito qualificada. As pessoas que participam aqui no programa normalmente são muito esclarecidas, né? E elas merecem o melhor, motivo pelo qual eu não descanso enquanto eu não for atrás de nomes como o seu, como o do Geraldo, e como de nomes internacionais, na Argentina, no Reino Unido, que falam em português, evidentemente, ou que falam em espanhol, em Portugal, né? Eu tenho semanalmente pessoas deste calibre conversando aqui com os nossos ouvintes, exatamente para que a gente tenha o discernimento de que não dá nem para resolver o problema numa semana e muito menos numa mesa de bar tomando uma cervejinha. Isso não existe. Então, para isso, a gente tem que saber. A gente tem que fazer a massa cinzenta, como dizia o Hercule Poirot, né? Fazer a massa cinzenta funcionar. Nesse caso, o amigo falou, vamos dar uma saída por enquanto ali, e vamos para o caso, o amigo falou da questão de Taiwan, China e Taiwan. Né? Ali tem uma outra coisa que a gente precisa entender também. Por que essa linha vermelha entre China e Taiwan? Porque Taiwan, a princípio, é uma ilha, né, que já se tornou independente, é um país consagrado no âmbito das Nações Unidas e tal. Por que essa bronca ainda da China com Taiwan? Olha, Glauco, na verdade, também aqui, né, nós precisamos remontar a origens históricas do problema para a gente compreender a questão de Taiwan atualmente, né? Veja bem, na Guerra Civil Chinesa, né, que redundou na Revolução de 1949 e, portanto, a chegada ao poder do Partido Comunista da China, né, foram derrotados as chamadas forças do Kuomintang, né, que era o partido, digamos assim, que foi o outro polo dessa disputa na Guerra Civil com a China, né, e essas forças do Kuomintang, eles se exilaram na ilha chinesa de Taiwan, né. Na verdade, todos são da mesma etnia, né, são a chamada etnia Han, que corresponde a 93% da população da China, né,
e, portanto, são chineses Hans, né, que se instalaram em Taiwan, fugindo da derrota da Guerra Civil Chinesa no continente em 1949. Né? No primeiro momento, em função das razões da Guerra Fria, a ONU reconheceu o governo de Taiwan como representante legítimo da China, inclusive Taiwan ocupou a cadeira que correspondia à China no Conselho de Segurança das Nações Unidas, né, durante um tempo, até que, digamos assim, nos anos 70, como fruto do degelo, né, daquele movimento brilhante do Henry Kissinger de realizar, promover uma aliança, ou distensionar as relações entre Estados Unidos e China, houve uma mudança, então, e a China continental passou a ser reconhecida como a representante legítima da China, o que de fato é, né? Então, desde então, esse problema de Taiwan ele continua como um problema não resolvido, né? Hoje são muitos poucos países, né? Algumas ilhas do Caribe, outras da América Central, alguns pequenos países africanos que reconhecem Taiwan como representante da China, quando a imensa maioria do mundo, obviamente, dialoga com o governo de Pequim, né? Essa é uma outra questão existencial para Pequim. Por quê? Primeiro, porque são nacionais chineses que estão instalados em Taiwan. Ou seja, não é como se, hipoteticamente, nós tivéssemos uma fuga de brasileiros para Fernando de Noronha e lá instalassem um governo autônomo, né? Eles não iam deixar de ser brasileiros, né? Então, é o caso que acontece em Taiwan. Então, hoje, todo mundo, né, inclusive os Estados Unidos, né, como base desses acordos de distensão nos anos 70, não apenas reconhece a China como representante do país, né, o governo de Pequim como representante da China, como também apoiam a ideia do que os chineses chamam de reunificação pacífica, ou seja, que seria a reincorporação de Taiwan à nação, né? Então, essa é a causa fundamental. Taiwan, obviamente, tem um posicionamento geoestratégico importante, né? Sobretudo para o desdobramento da marinha chinesa em relação ao Pacífico, né? E, por outro lado, Taiwan nunca deixou de ser utilizado pela OTAN e pelos Estados Unidos, em especial, digamos assim, como um território para botar pressão sobre a China, para promover uma estratégia de cerco sobre a China, né? Então, isso que está colocado, né? Hoje, a China ela expandiu a sua capacidade militar. Hoje, a marinha chinesa, inclusive, é a principal marinha do mundo, né? Do mundo. Do mundo, superou a marinha americana, e hoje ela precisa, então, digamos assim, para a China é uma questão fundamental resolver essa questão de Taiwan. Inclusive, o que eles propõem, Glauco, é aquela fórmula de um país, dois sistemas, que é a fórmula que foi utilizada em Hong Kong, né? Hong Kong e Macau, que foram reincorporados à China. Hong Kong, então, sob domínio britânico, e Macau sob domínio português, foram reincorporados à China, mantendo o seu governo autônomo e, mais do que isso, mantendo o regime capitalista, né? Então, é a fórmula que os chineses, né, formulada lá nos anos 70 pelo Deng Xiaoping, propôs para Taiwan. Reincorporação à pátria com a manutenção da autonomia e do seu regime político. E o que impede que isso se consolide? Porque não me parece ser uma ideia assim tão má diante de uma iminente escalada militar, que pode criar um problema sério também, né? O que impede é um setor da sociedade taiwanesa, né, que mantém uma postura de, digamos assim, de independência de Taiwan. De independência, né, o termo é esse. Que é a linha vermelha para a China, né, porque a China ela diz que aguarda com paciência a resolução desse problema, né, e de fato até a China tem uma capacidade militar exponencialmente maior do que Taiwan. Se ela quisesse resolver a questão pelo meio militar, ela já o teria feito, né? Então, na verdade, a vida política interna de Taiwan, ela oscila entre duas forças, uma força a favor das negociações e de um acordo, e outra que tensiona no sentido dessa declaração de independência.
Bom, mas pelo menos existe ainda alternativas diplomáticas, enfim, de diálogo nesse sentido, né? Não se trata de uma situação limite, como, por exemplo, o caso da Ucrânia com a Rússia, ou o caso mais recente, que teve um armistício no dia 11 agora, que foi o caso do Paquistão com a Índia, né? Sim. Porque a região da Caxemira, assim, cada um tem a sua Caxemira, né? No caso, Taiwan, podia ser, claro, eu estou fazendo aqui para compreensão geral, né? A região da Caxemira é o pomo da discórdia entre os dois países, entre a Índia, desculpe, e o Paquistão. Assim como Taiwan é um ponto de discórdia entre a China e uma parte da comunidade internacional. A solução da questão do Paquistão com a Índia se encerraria com uma solução negociada para a região da Caxemira, quem sabe? Olha, sim, embora isso não está no horizonte, né? Pelo contrário, né? Na verdade, esse problema da Caxemira, ele remonta, novamente, aqui vamos falar da história, remonta a problemas relacionados ao próprio, digamos assim, desmantelamento da presença colonial britânica na Índia, né? Que deixou sequelas que são sentidas até hoje, né? Então, fruto de uma questão mal resolvida, né? O último governador-geral britânico na Índia, ele, digamos assim, deu uma determinada solução para a Caxemira que não foi aceita, por sua vez, pelo governo de Islamabad, que é um governo majoritariamente muçulmano. Então, ali também você tem um problema étnico, religioso. Né? Entre muçulmanos no Paquistão e hindus na Índia, fato que é agravado agora porque o governo da Índia é um governo nacionalista hindu, né? Num contexto em que 1/3 da população da Índia é muçulmana, então lá isso é uma questão não resolvida e sob permanente tensão. Eu faria, viu, Glauco, um paralelo aqui com o Brasil. Nós somos felizes, né, nesse sentido, porque ao contrário da maioria desses países que tem fortes divisões étnicas, até mesmo religiosas, nós aqui somos um povo único, né? Que aí do nosso Rio Grande até as profundidades da nossa Amazônia, somos um povo único, povo que tem a mesma base de cultura, a mesma língua, né? A civilização brasileira, digamos assim. Isso eu costumo dizer nas minhas aulas da UNAESG. Isso aí é uma vantagem geopolítica e civilizatória que o Brasil tem, incomparável. Mais uma, né, professor? Isso vive sob ataque, viu, Glauco? Essa nossa identidade nacional, ela vive sob ataque. Não por acaso. E para quem já, como eu, já morei em outras partes do país, a gente tem essa, não é uma sensação, é uma certeza. A gente, quando circula no Amapá, lá em Macapá, ou no Recife, onde eu morei, ou aqui no Rio Grande do Sul, lá na fronteira, em Uruguaiana, a gente tem essa sensação de unidade. Mesmo falando algum sotaque diferente e tal, o entendimento de nação nosso é muito forte, realmente. Inclusive, essas expressões regionais que você citou, elas, inclusive, nos enriquecem, né? Nos tornam... Exatamente. Entendeu? É a base da nossa cultura, as diversas expressões regionais, mas isso jamais coloca em causa o todo único, né? Que é o povo brasileiro e a nossa identidade nacional. Por isso que isso é tão atacado, viu? Então. Exatamente. E outra coisa que eu me lembrei agora, até os Estados Unidos tiveram uma guerra separatória, a Guerra de Secessão, né? Não, nos Estados Unidos, você sabe, casamentos interraciais, como eles falam, né? São relativamente pouco frequentes, né? E, no geral, essas etnias, elas são apartadas, né? Aqui não, aqui o nosso processo de miscigenação é um fator de força, de riqueza da nação e da nacionalidade. O Moisés, um dos nossos espectadores, pergunta, com a sua permissão, Glauco Carmona, dissesse que a China ultrapassou a Marinha Americana, mas em quantidade. E quanto a poder bélico? Essa é a pergunta dele. Quantidade nós sabemos que sim, mas em poder bélico também, a China hoje é mais poderosa do que a Armada Americana? Olha, a China ela tem investido fortemente no seu desenvolvimento militar, né? Inclusive no desenvolvimento tecnológico. Aliás, a gente estava falando agora há pouco da Caxemira, né? A gente viu ali um laboratório interessantíssimo, né?
que foi aquele embate aéreo entre o caça chinês, o J-17, e o Rafale francês, né? No qual o caça chinês, sob domínio do Paquistão, e o sistema de defesa antiaérea do Paquistão derrubaram, né? Os próprios indianos admitiram 5 caças Rafale, né? 5 Rafales, exatamente. Que estão entre os melhores caças, digamos assim, da OTAN, né? Então, assim, a China, ela está num desenvolvimento tecnológico, inclusive na esfera militar, aceleradíssimo, né? Assim como a Rússia, né? A gente estava falando da Rússia, a Rússia hoje ela domina plenamente, na falta de ela tem 4 tipos diferentes de mísseis hipersônicos, que é a vanguarda, digamos assim, a disrupção na guerra moderna, né? Então, assim, voltando para a China, então a China ela avança muito rapidamente, né? Inclusive com pesados investimentos nas forças de defesa, né? Então, até pouco tempo atrás, eu lembro que a gente dizia o seguinte: não, a China ela avança em PIB, né? Avança em riqueza, mas os Estados Unidos ainda estão muito à frente do ponto de vista militar. Hoje, isso já deve ser relativizado, né? Hoje, na esfera militar, né? Até porque isso é inevitável, Glauco, isso é inevitável. Toda potência que acumula uma quantidade de poder econômico, isso, via de regra, transborda para poder militar, até porque você tem que ter capacidade de defesa desse poder econômico, né? Senão você fica muito vulnerável. Então, a China tem muitas análises por aí, mas a Marinha Chinesa ela progride muito rapidamente, né? E hoje ela, se não é superior, né? Isso a gente teria que aferir no detalhe, ela, no mínimo, rivaliza com a Marinha Americana, né? Então, e também em outras esferas, a China avança muito rapidamente, como se viu recentemente nesse grande laboratório que foi visto semanas atrás na Caxemira. Meu amigo, voltando um pouco lá para a Rússia, para nós fechar o nosso card, né? O nosso card do programa, só tipo Gabriel, só colocar rapidamente no ar o card do programa para a gente não fechar o programa como abriu, né? O card do programa é um soldado, eu não sei se russo, eu sei que é da região, né? Mas ele está numa estrada, ele está andando, né? Como quem diz assim, minha função aqui é andar, minha função é obedecer ordens e tal. Obrigado, Gabriel. O fim do conflito, no seu entendimento, como estudioso dos teatros enfim, dessas ocorrências, o que falta? Falta muito, vamos trabalhar com o conceito, com a ideia de que nós vamos ter um acordo de paz, né? Pelo menos assim, dentro do contexto, olha, já que estamos nos encaminhando para um acordo de paz, em que tempo isso pode ocorrer e que termos ainda podem ser colocados em questão, além das demandas do Putin? Como é que o senhor entende o fim dessa confusão na Ucrânia? Olha, Glauco, vamos fazer o seguinte, eu acho que dá para a gente pensar aí em 2 ou 3 cenários diferentes para esse fim do conflito, né? O primeiro deles, né, seria, digamos assim, a realização de negociações que, como dizem os russos, aceitassem tratar das causas que geraram a guerra, né? E quais são elas? São essencialmente 3, né, que os russos colocam sobre a mesa. Aliás, fruto dessa reunião que teve em Istambul no último dia 16, os russos estão agora redigindo um memorando dizendo das questões que eles consideram essenciais para pôr fim à guerra. Mas a gente já pode dizer que são pelo menos 3, né? A neutralidade ucraniana, sobretudo a não adesão à OTAN, né? O fim dessa postura russófoba, digamos assim, do governo de Kiev em relação à minoria russa, né? Vamos lembrar aqui que o governo de Kiev é um governo que reivindica, inclusive, as origens, um personagem chamado Stefan Bandeira, que foi um colaboracionista do nazismo durante a Segunda Guerra Mundial, né? Isso, inclusive, é o que dá margem para os russos acusarem o regime de Kiev de ser um governo nazista, né? Mas, enfim, o fim dessa russofobia em relação aos habitantes da Rússia e, por fim, o reconhecimento da soberania sobre a Crimeia e sobre os 4 oblasts, né, que os russos hoje controlam fruto da guerra. Então, esse aqui é um cenário, né, de que
e que é o que o governo Trump, inclusive, aparentemente tem defendido, né, que é a aceitação dessas condições russas para o fim da guerra. Esse é um cenário. O cenário, então, de um acordo que atenda às causas que originaram a guerra. Um segundo cenário, né, é a não existência de acordo e, portanto, o prolongamento da guerra. Nesse cenário, né, como eu disse anteriormente, é um cenário extremamente perigoso, sobretudo pelo envolvimento crescente da Europa, né? Hoje, eu diria que, no mano a mano entre Ucrânia e Rússia, a Rússia ela pode iniciar uma ofensiva que leve ao fim da guerra, pelos meios militares, mas aí entra esse outro fator, que são os europeus. E aí os europeus, um envolvimento cada vez maior, né? E, portanto, o risco de uma escalada da guerra, né? Aí o céu é o limite, ou, melhor dizendo... O inferno é o limite. O inferno é o limite, desculpe, melhor dizendo, correto. Na verdade, o pior cenário nesse caso é um cenário, efetivamente, de uma terceira guerra mundial, né? Na qual todos nós, toda a humanidade está ameaçada, inclusive nós brasileiros, né? Claro. Poderia até falar por que nós também estamos ameaçados, mas esse mundo que está se gestando por aí apresenta ameaças cada vez maiores ao Brasil. Nós precisamos ficar atentos a isso, tá bem? Então, assim, isso, ao final e ao cabo, é isso que me preocupa, porque a gente não tem poder sobre tudo isso que está acontecendo, né? Mas a gente tem que tentar ao máximo fazer a nossa parte para fazer essa contenção, né? Nós temos que insistir no cenário número 1, que o amigo está colocando aí, né? Da melhor forma possível. Quanto tempo ainda falta? O que ainda falta para sentar, finalmente, sentar aqui no sentido sério, né? Sentar e realmente colocar as cartas na mesa e fazer circular o papel e a caneta para finalmente gerar esse acordo. O que está faltando, assim, em termos bem objetivos, por parte dos países aqui, a saber, inicialmente, Rússia, Ucrânia, Estados Unidos? O que está faltando? Olha o ruído aí. Na verdade, o ponto principal aí, Glauco, é digamos assim, essas contradições intra-OTAN, né? Ou seja, entre Washington e Bruxelas, digamos assim, ou Bruxelas representando, na verdade, as 3 capitais principais, né? Berlim, Paris e Londres, né? Que é aquele problema que eu falava da postura europeia, né? Eu acho assim, vai ter que ter um momento que o governo Trump vai ter que redobrar, digamos assim, a sua orientação para enquadrar os europeus. Entendeu? Se isso é possível ou não, eu não sei, né? Mas é preciso, o Trump ele vai ter que, digamos assim, dar um checkmate e enquadrar os seus aliados europeus, né? Porque hoje o cenário que existe absolutamente é um cenário que os europeus agem para escalar a guerra, né? E isso, como eu disse, é muito perigoso. Muito perigoso, muito perigoso. Meu amigo, foi um prazer tríplice. Eu imaginava que ia ser muito boa a conversa com um amigo, mas eu não imaginava que fosse ser tão boa. Muito obrigado pela generosidade do seu tempo, da sua agenda. Eu sei que deve ser uma agenda intensa. Nós demoramos para agendar esse nosso encontro aqui, mas que eu espero que não seja o último. Eu espero que a gente possa ter no futuro mais conversas desse tipo, que são tão importantes para mim, particularmente. Eu me sinto enriquecido, e para a nossa audiência eu tenho certeza que também comemora essa nossa conversa de hoje. Muitíssimo obrigado. Suas considerações finais aí. Bom, muito obrigado, Glauco, muito obrigado a todos aqui que nos assistiram, né, e que vão assistir ainda, né, porque a conversa aqui vai ficar no YouTube, né, então eu agradeço também aqui a oportunidade, como eu disse aí ainda há pouco, né, hoje, na verdade, as oportunidades de ter uma conversa em alto nível, assim, sobre temas complexos na mídia brasileira, elas são raras, né, então, assim, eu também, da minha parte, também agradeço aqui a oportunidade de expressar algumas ideias, né, e, enfim, vamos, com certeza já está aceito um convite para uma próxima ocasião, né? Muito obrigado. Vamos seguir conversando, porque sempre é um prazer conversar de questões num nível mais profundo aqui com os amigos aí da Rádio Mais Brasil. É o mínimo que eles merecem.
Muito obrigado. Então tá. Então tá bom. Bom, esse foi o nosso Mais Brasil Mundo de hoje, desta quinta-feira, chuvosa aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E eu desejo a todos que tenham uma ótima quinta-feira e que amanhã, então a gente vai ter, eu vou divulgar ao longo do dia o nosso convidado de amanhã. Está faltando algum finalzinho ali para a gente acertar a agenda de amanhã, mas amanhã então vamos ter mais conversas interessantes e que privilegiem a inteligência da nossa audiência aqui no Mais Brasil Mundo. Meu forte abraço a todos, muita saúde e paz e muito trabalho. Eu sempre desejo a todos. Forte abraço e até amanhã.